Irmãos queridos, uma boa noite a todos. Muita luz e muita paz. Luzes para os nossos espíritos, paz para as nossas consciências. Todos nós desejaríamos viver num mundo de mais paz, de menos violência, e sempre esperamos que as coisas aconteçam independentemente da nossa participação. Não podemos, em momento algum, nos fazermos meros espectadores do mundo. Nele vivemos, dele participamos, e se aqui estamos, cada um de nós tem uma responsabilidade universal. Nós constituímos uma peça única nessa grande engrenagem universal. Jamais alguém poderá fazer a minha parte. Então é necessário que tenhamos esta visão global para entendermos que na obra da criação não existe nada que não tenha um sentido superior. Nós somos muito importantes na obra da criação. Nós não somos criaturas tão somente criadas, mas somos criaturas criadoras. Podemos nos fazer co-criadores, embaixadores de Deus na Terra. E Deus aguarda. Deus é forte. E Deus espera realmente isto de nós. A paz, então. Se nós não podemos ficar como meros espectadores, como é que eu posso contribuir para a paz? A leitura da Fonte Viva é meramente esclarecedora. Emmanuel, ele é muito preciso nas suas afirmações. E nós vamos nos valer de uma lição de Vinha de Luz, capítulo 65, porque ela dá margem para uma série de reflexões. E se ali houver algum filho da paz, repousará ele a vossa paz, e se não, ele voltará para vós. A hermenêutica está a nos exigir que, para entendimento de textos antigos, nós precisamos ter alguns cuidados. E o principal deles é nos atermos ao significado da época em que foram elaborados, para que nós entremos no espírito do legislador. Então, quando Lucas coloca esta passagem de Jesus, e se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, ela voltará para vós. Nós devemos ser elementos de paz. Através do nosso exemplo, irradiarmos paz. Aqueles que estão receptivos absorverão essa vibração de paz. Aqueles que não estiverem receptivos, refratários a esse nível de vibração, continuarão como estão. Mas essa paz continuará conosco, voltará para nós. Há muitos desesperados na vida, mas quantos se apegam voluptuosamente à própria desesperação? Nós temos companheiros que têm hábitos interessantes. A pessoa diz, a minha gastrite, a minha dor de cabeça, assume uma postura doentia. Quando nós devemos trabalhar no positivo. Toda vez que eu faço menção a algo que não me é favorável, eu estou reforçando aquele lado negativo. Cuidemos para que tenhamos sempre pensamentos positivos. Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Como se a revolta fosse resolver algum problema. Nós sabemos que quando estamos no momento de serenidade, de equilíbrio e de paz,
nós temos muito melhores condições de superarmos-nos a nós mesmos. Quantos criminosos choram de dor por não lhe ser impossível a consumação de novos delitos? Se pudesse entender o mecanismo divino, que muitas vezes, por misericórdia, cerceiam nossas ações no sentido de não nos comprometermos mais, mas estão tão ligados àquele lado negativo da vida que se sentem desanimados. Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? A tristeza que nós nos referimos não é a tristeza das bem-aventuranças de Jesus. Porque essa tristeza é essa falta de compreensão que nós temos, a tristeza humana. Mas a tristeza a que Jesus se refere nas bem-aventuranças é exatamente o sentido que nós temos de que Deus está sempre objetivamente em nós e nós estamos sempre subjetivamente distantes de Deus. É uma saudade do infinito. Nós compreendemos que a essência divina vibra em nós, mas nós estamos distanciados dessa própria essência. Eu me vou, mas vos deixo a minha paz, disse Jesus. Precisamos entender a colocação de Jesus. Ninguém dá paz a ninguém. Paz é algo, uma construção interior de cada um de nós. Eu posso ser motivado a trabalhar a minha paz, mas jamais alguém vai me dar a paz. Mas por que Jesus disse que eu vos dou a paz? Jesus jamais blasfemou. Ele nos dava a paz do seu exemplo. Irradiava a paz. Aqueles que se colocassem no mesmo nível receptivo se embebedariam daquela paz e sentiriam algo tão favorável que buscariam exercitar essa paz. E quando ele diz, a paz seja convosco, era a mensagem que ele se dirigia sempre ao colégio apostolar. Dirigia-se a seus discípulos dizendo, a paz seja convosco. Simples a frase, mas profunda no seu sentido. Paz de quê? Que Jesus se referia? A paz da consciência. O que é a consciência? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita as leis de Deus? Na vossa consciência. A nossa consciência é Deus em nós. Eu estar em paz com a minha consciência consiste em eu conhecer as leis sábias, divinas e eternas que nos regem os destinos e viver em consonância com elas, em plenitude. Isso é estar em paz com a consciência. Isso é me fazer a imagem e semelhança de Deus. Isso é me fazer relativamente perfeito, como Deus é perfeito absolutamente. Que a nossa perfeição será sempre relativa à de Deus. Busque a paz e siga-a. Porque nós podemos conquistar a paz. Mas algo mais difícil do que conquistar alguma coisa é mantê-la. É você continuar naquele mesmo clímax, naquele mesmo padrão, para poder se manter naquele estádio de paz. Que procureis viver sossegados. Ensinava Paulo em sua primeira carta aos Tessalonicenses, 4:11. Sossegados não é o sossego do corpo, é a tranquilidade do espírito. Quando nós estamos sossegados, nós não incorremos numa série de problemas que nós criamos para nós mesmos. Fala-nos Augusto Cury, num de seus livros de autoajuda, que a nossa emoção é muito mais rápida do que a razão. Então, de repente, você fala alguma coisa, faz alguma coisa,
Aí você pensa, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Acontece muito conosco. Quando a razão chega, você viu o desastre que já aconteceu. Então ele nos recomenda que, na medida do possível, façamos a nossa emoção caminhar junto com a razão, nos auto-observando, fazendo análise dos nossos atos, como de forma muito simples, mas muito eficaz, Santo Agostinho fez durante a sua vida. Santo Agostinho, na juventude, não foi muito fácil. Mas, segundo o companheiro de doutrina, ele fez uma reencarnação dentro da reencarnação. E através de um método simples. Toda tarde ele se recolhia e fazia uma avaliação de todos os relacionamentos que ele tinha tido, o que ele havia pensado, falado e feito. Aquilo que a sua consciência dizia ou ditava que ele não fora legal, ele fazia o compromisso sério de no dia seguinte não mais incorrer naquele erro. E foi se corrigindo até se tornar um dos das maiores expressões filosóficas e espirituais da Igreja. Falta de paz nos causa conflito. Qual a origem desse conflito? É de nós colocarmos o nosso querer individual acima do querer universal. Deus tem um propósito para com cada um de nós. As suas leis, as leis por ele criadas, todas elas conspiram para a nossa felicidade. As nossas dores, as nossas provas são decorrentes de infrações nossas a essas leis. Então, o dia que nós conseguirmos alinhar o nosso querer com o querer de Deus, isso Jesus fez e nos disse, eu e o Pai somos um, e que criou uma celeuma enorme, porque, baseado nessa frase de Jesus, muitos afirmam peremptoriamente que Jesus é Deus e que Deus é Jesus. Conceito muito infantil. Do princípio, Deus é infinito, não teve começo e não teve fim, não tem fim. Jesus teve começo e não tem fim. É imortal como todos nós. Então, Deus não é criado, é incriado. Todos nós somos criados. Então temos que entender que esse Deus, essa energia, que a míngua de conhecimento mais profundo, quando Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 1ª, faz a pergunta, o que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus. Deus não é um personagem. O que é Deus? Explicam os Espíritos. Para nós entendermos. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Há alguma inteligência superior a essa que cria todo esse universo do macro ao microcosmos nessa perfeição absoluta? Não. Então, conceito primeiro aprovado. Segundo, causa primária de todas as coisas. Dele todos nós originamos. E fato é que um dia a ele retornaremos. O dia que compreendermos em plenitude as suas leis e vivenciá-las. Nós temos uma paz de fora, mas também uma paz de dentro. A nossa expectativa é na paz de fora, como se pudesse contar por uma mágica. Não. Paz é construção. Eu tenho que construir a minha paz. Porque um halo pacificador, eu não posso ser um halo pacificador, querer pacificar outrens, estimular outrem a paz, se eu não for um autopacificado. Então, eu tenho que cuidar da paz de dentro para que a paz de fora se manifeste. Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É o convite de Jesus. Todo o Evangelho nos concita
a vivermos no mundo, mas pensando na nossa verticalização. O mundo é caminho, a nossa elevação espiritual é o objetivo, é a meta. A paz vestiu-se de homem. Um dia a paz vestiu-se de homem e conviveu com a humanidade sofredora e aflita. E este homem conservava-se em paz, mesmo diante das situações mais turbulentas e assustadoras. Agredido manteve-se sereno. Caluniado exemplificou tranquilidade. Diante da tempestade no mar pediu calma. Pregado na cruz permaneceu em paz. Todavia, antes de partir, teve ensejo de dizer: a minha paz os deixo como exemplo. A minha paz vos dou como modelo a ser copiado. Para a maioria das criaturas comodistas, a paz legítima é a realização muito distante. Não. É aqui, agora. Em condições de tempo, nós temos de analisar passado, presente e futuro com a seguinte visão. O passado é uma história. O momento atual, o futuro é um mistério. Mas o momento atual é uma dádiva divina. É um presente de Deus. Por isso nós chamamos ele de presente. Eu posso agora endireitar as minhas veredas, consertar os meus caminhos, buscar ser uma nova pessoa. Então, a paz não está distante, ela está ao alcance de cada um de nós, no momento em que nós tivermos a determinação de alcançá-la e vivenciá-la. Viver calmamente não é viver na estagnação. Muitas pessoas falam, vou aposentar e vou ficar em paz agora. Não é isso, não. Paz não é isso. Nós vimos na leitura anterior que eu acho que é a frase que mais espelha essa diferença entre paz, que é descanso, e paz, que é tranquilidade da alma. A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida. E o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Então, cada um de nós tem o seu momento, tem a sua capacidade. Haja visto que na parábola dos talentos, aquele senhor chama 3 servos e dá a cada um a quantia que eles tinham capacidade de multiplicar. A um ele deu 1, a outro 2 e a outro 5. Os 3 não conseguiram fazer a mesma coisa. Aquele que ganhar apenas 1 denário, ele enterrou. Então, foi condenado pelo Senhor. Nós temos que multiplicar os nossos talentos. São essas capacidades interiores. Livro dos Espíritos, nascemos simples e ignorantes, porém com toda a potencialidade para chegarmos à angelitude. Se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Alma sã em corpo são, já dizia os romanos. Temos que trabalhar o nosso corpo físico, sim, porque ele é o elemento, é o veículo de manifestação do nosso espírito. Eu não posso ter um veículo que não funcione, mesmo que o meu espírito tenha os melhores desejos, as melhores propostas. Se esperarmos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. O que é que Jesus nos ensina na parábola do semeador? Somente aquela semente que foi plantada em terra boa, que produziu a 60, a 100 por 1. Então nós temos que cuidar, preparar a terra, adubá-la, aguá-la e esperarmos pacientemente. Fala-nos a sabedoria divina que a nossa vida é como um trabalho
de uma horta, de um plantio. Você tira da terra tudo que não é bom, trabalha essa terra, coloque as sementes, ague e espere pacientemente. Esteja preparado, porque haverá pragas, falta de chuva e até excesso delas. Mas nem por isso abandone o seu jardim, a sua plantação. Então nós temos que preparar o terreno para que essa semente produza. Educar a visão, a audição. Ouçam aqueles que têm ouvidos de ouvir. Vejam aqueles que têm olhos de ver. É necessário nós abrirmos o nosso entendimento para entender a mensagem cósmica de Jesus. Trabalharmos o nosso gosto seletivo, buscando aquilo que seja real valor e não valorações. Aquilo que nós falamos em valores entre nós, o dinheiro no banco, a fazenda, títulos honorários, posições sociais, econômicas, políticas, ficam aqui no mundo. Vão conosco aquelas virtudes que nós engariarmos no nosso patrimônio espiritual. Patrimônio esse que os ladrões não roubam, a traça e a ferrugem não corroem. Representa assim a base primordial do pacifismo edificante. Rujam tempestades em torno de teu caminho. Tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. É a confiança. Nosso país atravessa difícil situação. O mundo. Mas nós temos a certeza de que na direção do leme está Jesus. Nós estamos num momento de transição planetária, onde tudo o que acontecia em pequenas escalas acontece em largas escalas. Já era previsto nos textos bíblicos. Então devemos ter a tranquilidade para passarmos por estes momentos. Eis porque, quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Você, muitas vezes, entra num ambiente totalmente sereno, mas no seu interior está em um turbilhão. Ao passo que você pode entrar num local, num ambiente, com todo o barulho possível, mas você mantém no seu equilíbrio. A paz perfeita. O rei ofereceu um grande prêmio ao artista que fosse capaz de captar numa pintura a paz perfeita. Foram muitos os artistas que tentaram. O rei observou todas as pinturas, mas selecionou apenas 2. A primeira era um lago muito tranquilo. Este lago era um espelho perfeito, onde se refletiam as plácidas montanhas que o rodeavam. Sobre elas encontrava-se um céu muito azul, com tênues nuvens brancas. Todos pensavam que ela refletia a paz perfeita. A segunda pintura também tinha montanhas, mas estas eram escabrosas e estavam despidas de vegetação. Sobre elas havia um céu tempestuoso, do qual se precipitava um forte aguaceiro com faíscas e trovões. Montanha abaixo descia uma espumosa torrente de água. Tudo se revelava nada pacífico. Quando se observava mais atentamente, atrás da cascata que havia um arbusto crescendo de uma fenda na rocha. Neste arbusto encontrava-se um ninho. Ali, em meio à violência da cena, estava um passarinho placidamente sentado no seu ninho. O rei escolheu a segunda pintura e explicou: paz não significa estar num lugar sem ruídos, sem problemas, sem trabalho árduo ou sem dor. A paz está no coração que permanece calmo e tranquilo, mesmo em meio aos turbilhões da vida.
Esta é a verdadeira paz, a paz perfeita. Eis porque, quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Nós vivemos num mundo em que todos parecem estar com a flor da pele, com os nervos à flor da pele. E muitas vezes nós entramos na vibração do outro. Eu vou no meu carro, sem querer eu tranco uma pessoa, ela me passa aqueles adjetivos tão lindos que nós conhecemos. E você, para não ficar por baixo, você acrescenta mais alguma coisa. Que tipo de pessoa é aquela? Que problema está enfrentando? Que educação que teve? Por que você tem de entrar no padrão vibratório do outro? Você desce do seu carro, vai lá, o senhor me perdoe, não foi sem querer e tal. Na próxima esquina, outra pessoa vai fechar aquela mesma pessoa que havia me xingado. Ele não vai xingar de novo. Ele vai encontrar uma pessoa educada, vai ficar envergonhado de ter sido agressivo e recebeu, em contrapartida, um ato educado. Nós estamos a todo instante influenciando a encarnados e a desencarnados. Nas mínimas atitudes, nós mostramos que ainda não estamos em paz interior. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. É a preocupação. Ocupação prévia. Gente, a cada dia é o seu dia. Não deu para fazer hoje, faz amanhã. Mas não durma preocupado com algo que você queria fazer e não fez. Você está desestruturando a sua paz interior. Refugia na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega à sabedoria divina a ansiedade que te procura, a afeição de labareda invisível. Deus é Pai. É amor, é bondade, é misericórdia. Confiemos. Se alguém te acusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se em alguma circunstância te contraria, acerena tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Espera. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante. E por mais amplas que se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista. E embora te interesses pelo fruto de determinada árvore, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia. Jamais confundamos paz com inércia. Mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Paz não é inércia, e sim esforço, devotamento, trabalho e vigilância incessantes a serviço do bem. E aí vem aquela frase que foi lida aqui de fonte viva. Paz não é indolência do corpo, mas saúde e alegria do espírito. Aprendamos, finalmente, a substituir o espírito da força pela força do espírito. Nos espelhemos em Mahatma Gandhi, um homem de pouco mais de 1,5 metros, vendo seu país dilacerado pelas forças inglesas, subjugado. Ele estabelece o compromisso de libertar o seu país, mas sem violência, através da paz. Através da ríncia, da não violência, ele faz tremer as bases daquela que era à época a maior nação beligerante do mundo.
e consegue libertar a Índia. Ele soube substituir a força, o espírito da força pela força do espírito. E é essa força que nós temos, a força do amor. Para que se faça paz na senda em que marchamos, é preciso que, à custa de nosso próprio esforço, se faça a paz em nós, a fim de que possamos irradiá-la em tudo, no amparo vivo aos outros. E eu convidaria a todos, para que pudéssemos agora fazermos exercício de paz, que pudéssemos unir os nossos pensamentos, os nossos corações. Foi distribuída aí a letra da música Paz pela Paz, que quase todos conhecem. Vamos ficar de pé e juntos fazermos uma ovação à paz, mas com o sentido de que haja paz na terra, a começar por mim. Assumamos esse compromisso de sermos motivadores da paz, trabalhando decisivamente, no sentido de fazermos soldados de Jesus nesse exército do bem. A paz do mundo cresce em mim, sem amor, com certeza sou feliz. Se faço bem, eu irmão, na certeza do meu coração. A gente construir a paz, ninguém suporta mais. Onde amor, paz pela paz, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, justiça, a liberdade pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo desce em mim, sem amor, com certeza sou feliz. Se faço bem, meu irmão, e a firmeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz, ninguém suporta mais. Antes amor, pra ser pelas crianças, pelas florestas, pela coragem de mudar, pela justiça, a liberdade, pela beleza de te amar, pela a esperança, pela coragem de mudar, pela justiça, a liberdade, pela beleza de te amar. Muita paz, um beijo no coração de cada um. Gostaram? Garanto que estava muito bonito vindo daqui, tá? Tava lindo.
Bom, continuando a nossa, passando para o passe, informando aqueles que é a primeira vez que vem, que o nosso passe é coletivo, e ao final o nosso irmão Gualberto vai fazer a saída de todos vocês. E os nossos queridos médiuns podem ir para a sala. Vou puxar então, já que você não sabe. Vou puxar.